A partir de agora, sobe o giro do motor. Start your engine! Está começando Café com Velocidade, o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade. E dando continuidade ao Cafeteria, agora já sem Fábio Campos, mas ainda com o Thiago Santa Rosa, que aí é a grande contribuição do retorno do Rosa, né? O Cafeteria, principalmente, que antigamente, né, o ano passado essas categorias eram feitas aí sozinhas, e hoje tem o Rosa para comentar aqui comigo. Vamos falar, Rosa, do Mundial de Superbike, que começou já, tivemos 2 etapas já correram na Austrália, já correram na Tailândia, e é um campeonato realmente que segue aí encantador, né? Sem sombra de dúvidas, Raposo, as 2 provas foram belíssimas. Por mais que tivemos domínio da Kawasaki durante essas 2 etapas, deu para ver muitas disputas e até provas que, de certa maneira, foram mais disputadas do que a própria MotoGP no circuito de Losail, né? As provas de Phillip Island e a prova da Tailândia tiveram suas emoções. Eu acho que vai ser um campeonato que vai ser decidido ali no detalhe, por mais que temos um favorito por conta do número de vitórias, né? Eu costumava dizer o ano passado, né? E eu acho que já nesse começo de ano, em 2016, repetir isso para o Mundial de Superbike. Se uma pessoa não acompanha as corridas, mas tem um interesse e pega a tabela de resultados, acho que essa pessoa tem uma impressão, ela cria, né, uma sensação nessa pessoa de que o campeonato está ruim, só tem o domínio de um piloto, de uma equipe, e que não vale a pena assistir. E tá bem longe disso, né? As provas indicaram um equilíbrio muito grande. Se não fosse um erro, por exemplo, do Chaz Davis, com certeza ele estaria melhor. Você vê duas motos da Kawasaki dominando, mas não foram assim domínios como acontecia em muitos momentos da MotoGP, Yamaha disparando, ou Honda disparando. Foi uma coisa mais equilibrada. Surgiram ali uma moto da Honda, Ducati, só mesmo acho que a Yamaha nesse começo é que vem decepcionando com as principais motos dela na competição. Não, sim, isso mesmo, mas assim, tá mais ou menos como o ano passado. O ano passado, das 8 primeiras corridas do ano, por exemplo, o Jonathan Rea, o inglês da Kawasaki, ou ele venceu ou ele foi segundo colocado. Ele conquistou aqui, só dando uma contada rapidamente aqui, só nas 8 primeiras corridas, ele venceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Ou seja, ele terminou 1, 2, 3, 4, 5 em segundo. Então, das 16 primeiras corridas, o cara vence 11 e nas outras 5 ele é segundo. É um domínio esmagador. Para quem vê de fora, para quem vê apenas esses números aqui, eu acho que cria essa sensação. Mas quem acompanha as corridas, é inacreditável a competitividade. É inacreditável o ano passado, por exemplo, como a Aprilia e a Honda andavam junto. E esse ano a Ducati e a Honda estão andando juntos, né? A Yamaha, se espera que a Yamaha chegue, a Yamaha está voltando agora. Se espera que ela consiga chegar, inclusive a MV Agusta também. O Davis e o Giuliano correndo na Ducati. Na Yamaha a gente tem, né, o retorno aí da equipe, e temos também a Honda correndo com o Nick Hayden e o Mike Vandermark, o Alex Lowes correndo na Yamaha. Vai ser um campeonato belíssimo, disputas impressionantes. A primeira corrida, a decisão foi nos milésimos, mas se você ver a tabela de classificação, Jonathan Rea venceu 3 das 3 primeiras corridas do ano e só não venceu a última porque eu acho que o Tom Sykes, companheiro de equipe dele, meio que ficou com aquele entalado na garganta. Não, hoje você não vai me deixar para trás de novo, e brigou até o fim. Jogou pesado. Pesado. Em algumas defesas de posição chegou a fechar, né, a porta do Ria e tal.
E os dois terminaram ali grudados, mas com o Sykes na frente. Então é impressionante, assim, apesar da Kawasaki tá ganhando, tá dominando, não é um domínio esmagador. Talvez na segunda corrida da Tailândia foi, mas as duas de Phillip Island, a Honda andando muito próximo, ali a Ducati andando muito próximo, o Davis dando muito trabalho. O Davis caiu, né, numa das corridas, porque ele forçou demais a barra, mas as corridas estão boas. O Fábio Campos que gosta de falar isso, né, que ele está muito mais interessado em corridas boas do que em campeonatos bons, que se as corridas forem boas, o campeonato para ele não faz tanta diferença se for ruim. Eu acho que é exatamente o caso do Mundial de Superbike, é o grande exemplo de corridas ótimas, mas o campeonato, a disputa do campeonato não é tão boa assim, porque a Kawasaki no finalzinho, por muito pouco, ela consegue aí uma supremacia sobre os rivais e vence. Até porque a Kawasaki ela investe prioritariamente no Mundial de Superbike, né? E a Superbike tem como grande diferença da MotoGP, isso eu acho que todos os ouvintes que gostam da categoria já devem saber, mas não é sempre bom ressaltar, até para as novas pessoas que estão acompanhando o podcast pela primeira vez. A MotoGP são motos quase protótipos, né? Não são vendidas no mercado, enquanto as motos do Mundial do Superbike são motos muito parecidas com as que são vendidas, com algumas alterações para a corrida. E a Kawasaki, ela investe prioritariamente nesse Mundial porque todo mundo quer uma Kawasaki Ninja, todo mundo sonha em ter essa moto, e é ali que eles fazem, vamos dizer, a propaganda do lado esportivo. Com certeza, exatamente essa descrição que você falou, perfeito, né, da Superbike, é o lema deles, apesar de não ser, né, mas o lema deles são as motos de ruas. Você pode assistir a corrida hoje e amanhã ir na loja comprar. Obviamente existe uma pequena preparação ali, algumas coisas, na questão até de centralina, questão do escapamento e tal, mas são, assim, a carenagem praticamente dita é a mesma. Você consegue aí ter a moto do vencedor, por exemplo, no dia seguinte. Tivemos uma mudança de formato nesse ano, não sei se te agradou, se te desagradou, se foi indiferente. Até o ano passado, o Mundial de Superbike, por muitos anos era assim. As duas corridas eram no domingo, uma bem cedo e outra por volta, sempre olhando no horário do almoço, o horário europeu, aliás, era uma por volta ali da hora do almoço e uma na parte da tarde. Aqui pro Brasil caía às 5h30 da manhã, 8 da manhã, por aí. E agora eles mudaram para esse ano. Esse ano eles estão fazendo uma prova no sábado e uma prova no domingo. Isso, de algum, sei lá, você gostou mais desse formato, acha melhor? Eu acho que tem um ponto positivo só, né, que era na questão de um piloto sofrer um acidente e poder se recuperar, ter mais tempo da equipe recuperar a moto desse piloto e ele voltar um pouco mais inteiro pro dia seguinte. Eu prefiro esse formato de agora. Confesso que até por conta do formato antigo, eu acabava perdendo algumas etapas, porque começava muito cedo, acompanhava mais as etapas nos horários mais factíveis, ou, por exemplo, a etapa da Austrália, no ano passado, que tinha a primeira etapa cedo, mas a segunda era já no meio da madrugada, né? Então é um pouco do que acompanhar a MotoGP acompanhando Moto 3 e Moto 2. A diferença é que é a principal categoria e acaba se dando mais destaque com etapas em dias diferentes, né? Você consegue até se programar melhor, enfim, e as equipes também têm essa vantagem que você falou. Eu acho que é extremamente importante terem tempo para ajustar as motos, para poder, enfim, conseguirem competir de maneira igual, evitando os problemas que aconteceram no dia anterior, por causa de uma queda, enfim. Dá tempo ao tempo, né, Raposo? Exatamente. Só para quem não sabe, né, levando mais um pouquinho aí sobre a categoria, é uma qualificação apenas. Então o grid de largada da primeira corrida no sábado é o mesmo grid de largada no domingo. Não tem grid invertido, não tem uma segunda qualificação nem nada. Então é um grid apenas. Então de repente um piloto que largou ali entre os primeiros no sábado, se ele sofre uma queda ou uma quebra,
Ele volta no domingo com todas as chances de brigar pela vitória novamente, ao contrário de algumas categorias que de repente usam o grid invertido. Se você tem problemas na primeira corrida, você praticamente está fora da segunda, porque você vai largar lá atrás, ou se tem uma segunda qualificação, aí tudo bem, você pode ir bem na qualificação e tal. Então tem essa característica legal da gente chamar a atenção também, ressaltar. E temos um nome interessante, né? Eu acho que é difícil negar que ele chama a atenção, apesar de não estava muito bem nos últimos anos na MotoGP, que é o americano Nick Hayden, que foi campeão da MotoGP em 2006, numa briga lá fantástica com Valentino Rossi. Passou por Honda e Ducati, principalmente lá no Mundial, na MotoGP. Mas nos últimos anos já não vinha fazendo um bom campeonato, né, Rosa? Já estava meio apagado, já não aparecia com aquela força toda de quando ele já apareceu, já andava mais atrás. Mas eu acho que essa mudança de áreas é legal para o próprio piloto, é legal para a categoria. Isso acontece muito, né? Esse intercâmbio de pilotos que vão da Superbike para o Mundial de MotoGP e o contrário, da MotoGP para o Mundial de Superbike. A gente tem vários e vários exemplos ao longo dos anos que isso aconteceu, e esse ano o grande nome eu diria que é este. Nick Hayden sai da MotoGP e vai para o Mundial de Superbike para correr de Honda e ser companheiro de Michael van der Mark, um jovem piloto, aí, um talento em formação que eu ainda acredito que vai dar muito trabalho no futuro. Com certeza o Nick Hayden traz um pouco de experiência para o Mundial de Superbike, que nos últimos anos teve alguns nomes de pilotos talentosos da MotoGP que no final da carreira foram para esse campeonato. Os mais conhecidos, acho, é o Max Biaggi, que fez isso durante um tempo. E além dele, a gente também pode citar o Karl Abraham, que está no Mundial de Superbike, que não teve tanto destaque assim, chamava um pouco a atenção no início da carreira, depois não se destacou, e agora ele também está no Mundial de Superbike. Mas a sua menção para o Van der Mark é importante, porque nesse início ele tem sido melhor que o Hayden, e olha que era para o Hayden chegar e se manter como provar o status de ex-campeão. Mas o Hayden tem essa coisa, né? Depois do campeonato lá na MotoGP caiu muito de qualidade, né, Raposo? Caiu demais a competitividade. Ainda assim, é um nome forte, já anda entre os 5 primeiros aí, mas tem muito que apresentar ainda para poder disputar vitórias. O Van der Mark tem que chamar atenção para ele, porque ele foi campeão aí com muito pé nas costas, por assim dizer, um título bem interessante dele no Mundial de Super Sport há 2 anos atrás. Então ele subiu o ano passado já, apareceu bem em algumas corridas, mas não foi nada assim extraordinário para chamar muita atenção, mas estava em aprendizagem ainda e tudo. E é legal ver esse ano andando um pouquinho mais forte, tudo. É um nome para ficar de olho. Mas sobre esse intercâmbio que você falou aí, né, que eu também tinha comentado, do pilotos da MotoGP que acabam desembarcando no Mundial de Superbike, é preciso a gente falar que o caminho contrário acontece muito também, né? Eu acho que o grande exemplo que a gente teve aí nos últimos anos foi o Ben Spies, que ganhou títulos no Mundial de Superbike e foi para Yamaha, assumiu o lugar do Valentino Rossi na Yamaha. E ganhou com o pé nas... E desculpa, Raposo, mas ganhou com o pé nas costas na época dele, né? Na Superbike, né? Porque aí na MotoGP ele acabou não se dando muito bem e não conquistou bons resultados e acabou decepcionando e saiu pelas portas dos fundos. Mas a gente tem nome de outros pilotos, o Loris Bas, que tá lá na temporada 2016 do Mundial de Superbike. Tem outros exemplos de pilotos que passaram por lá, que estão lá, que vieram da Superbike. Tem que falar, né, que é a mesma organizadora, a FIM, né, a Dorna, a FIM é a federação, né, mas é a Dorna que organiza os 2 campeonatos, então tem esse outro lado também. Mas tem nomes como o Eugênio Laverte, que era quem eu estava tentando lembrar, que também foi do Superbike para a MotoGP. Então é interessante que não é um caminho de mão única, né? Não é aquela coisa assim, o piloto que está na MotoGP passou o time dele e tal, já não está mostrando mais nada, então ele vai se aposentar lá na Superbike. Não é.
Às vezes a Superbike recebe novos talentos também, pilotos de desenvolvimento, que ali mostram o talento e acabam chamando a atenção das equipes da MotoGP. Você acha que o Ray, por tudo que está mostrando, ele já alça um caminho ali para uma equipe, quem sabe uma equipe menor da MotoGP? É complicado porque pela falta da Kawasaki, né? Ele teria que ser uma mudança meio que drástica, né? Romper, né? Vai romper com tudo. Tá sendo campeão lá com a Kawasaki há tanto tempo, tem um relacionamento tão legal, ele teria que jogar tudo isso pra cima pra achar um lugar na MotoGP. Então eu não sei se isso viria a acontecer. Nós também estamos falando de um piloto que já não é assim tão jovem, né? O Jonathan Rea, ele já tem 29 anos, então eu acho difícil a essa altura do campeonato, a não ser que ele tenha realmente uma proposta sólida na mão, alguma coisa. Mas eu acho que se aventurar lá, como fez o ano passado, por exemplo, o Marco Melandri, né? É interessante a gente falar do Melandri, porque o Melandri fez o caminho de ida e volta, né? O Melandri estava na MotoGP, correndo com a Aprilia, com a Suzuki na MotoGP. Eu não lembro agora com quem que o Melandri corria na primeira fase dele. Eu acho que era com a Ducati, né? Mas vamos dar uma pesquisada aqui. É bom, a gente faz o cafeteria ao vivo e a cores, fazendo as pesquisas aqui. Eu já abri aqui a página do Melandri. Ele estava na MotoGP antes com a Honda. Depois ele passa para Ducati, Kawasaki. Exatamente. Ele corria de Honda da Gresini em 2010. E aí não estava tão legal. Aí ele foi para o Mundial de Superbike. E no Mundial de Superbike ele conquistou alguns bons resultados, algumas vitórias, correndo de BMW, depois para a Aprilia no finalzinho. E aí a Aprilia volta para a MotoGP, né? E ele volta com a Aprilia para a MotoGP e foi muito mal, não conseguiu, andou lá atrás, muito por causa da moto também, tem que se falar, mas ele também não fez muito por onde, andou mal também na temporada 2015 da MotoGP e perdeu a vaga e está hoje... Não sei onde está o Melandri, se ele está aposentado. Perdido, né? Se ele está aposentado em casa, se ele está numa categoria menor de algum país e tal. Vamos ver, daqui a pouco vai começar o inglês de Superbike, que é um campeonato muito forte também. Ver quem aparece por lá. Mas o Melandri é um caso que se perdeu, né? Nessas idas e voltas, ele acabou substituído ano passado pelo Michael Lavert e saiu pela porta dos fundos. Então é um caso negativo. E Raposo, aproveitando também, você falou da Aprilia, né? A Aprilia na MotoGP, o seu Stefan Bradl também, e não aconteceu nada. Ambos caíram assim de uma maneira enorme de status por conta da moto. Esse é interessante o parâmetro que a gente tem que fazer para o Mundial de Superbike. No Mundial de Superbike, há um equilíbrio maior, porque o desenvolvimento não é tão grande, já tem uma série de especificações, como você falou, de questão de centralina, escapamento, que são parecidos entre as equipes, isso já desde sempre. E agora que essa redução de custo e equalização está chegando na MotoGP. Então, para quem assiste o Mundial de Superbike, em algumas etapas, invariavelmente, vai ver algumas motos de fabricantes bem dispares andando ali na frente. É lógico, vai andar ali na frente, mas talvez não vai andar junto com uma Kawasaki, uma Ducati, a Honda, que nesse momento, depois dessas duas etapas, aparentam ter a melhor condição. Então, a gente acabou esbarrando nesse assunto porque a gente estava falando, né, da possibilidade do Rea fazer essa mudança. Então a gente acabou até citando esse caso do Melandri, que era um cara que estava mais ou menos estabelecido ali no Mundial de Superbike, andando lá na frente, brigando por vitórias, brigando por título e tudo mais, e deu esse passo e foi totalmente um tiro na culatra. E o outro piloto também que basicamente sofreu isso no passado foi o Alexandre Barros. Ele falou isso com a gente na entrevista. Ele foi pro Mundial de Superbike e aí rolou uma promessa para ele voltar para MotoGP e ele voltou e não era muito bem aquilo e acabou indo mal e tal, se frustrando e acabou aposentando e tal, deixando a carreira.
Então tem que tomar muito cuidado, eu acho, né, nessas mudanças. Você está muito bem no Mundial de Superbike. Como está o Jonathan Rea hoje, eu tenho que pensar muito bem. E só porque é a MotoGP e tal. O Mundial de Superbike é um campeonato muito importante também. Passa por vários países, por grandes pistas, tem a atenção do público, movimenta, sabe, tudo. Então, mudar só por falar que tá no MotoGP, eu acho que não vale a pena. A não ser que você tenha realmente uma equipe ali, uma equipe boa que você conhece, um plano de desenvolvimento, toda uma condição de se desenvolver, aí sim, mas se eu fosse eu no lugar do Ria, por exemplo, eu não me arriscaria aí, por exemplo, com a equipe, sei lá, uma KTM que vai voltar o ano que vem, que é um tiro no escuro. É melhor ele ficar na situação que ele tá, como se fosse um piloto mais de trás, tudo bem. Sei lá, o Mike Van der Mark, que é um cara que tá se desenvolvendo, é novo, tá ali ainda, tentando conquistar o espaço dele. Aí vem uma aposta meio que um tiro no escuro, assim. Talvez um piloto desse vestir essa camiseta e ir lá tentar e ver o que dá, tudo bem, mas um piloto já estabelecido, eu acho besteira. E assim, eu comentei a respeito até do Jonathan Rea, para pegar o gancho que nós estamos passando por um período de transição na MotoGP e no Mundial de Superbike, que curiosamente tem vários contratos que se encerram no final desse ano. E, tanto em uma categoria como outra, vão haver muita agitação após a temporada, ou até no meio da temporada. Então, vai ser curioso ver essa movimentação. Vai acontecer uma movimentação mais natural, pilotos da Moto2 indo para a MotoGP, ou se eles vão buscar algum piloto do Mundial de Superbike. Isso lembrando que o Mundial de Superbike também tem outras duas categorias igual a MotoGP, né? A Super Sport e a Super Stock, que fazem provas antes e depois das provas da categoria em todos os países que ela passa. A Super Stock não, né? A Super Stock começa só agora na fase europeia, mas a Super Sport sim. Já começou, já tivemos 2 etapas. O Kenneth Flogo, né? O veteraníssimo da categoria, já tá mandando ver, mas lá a briga tá muito legal. Tem o Julius Cluzel, que é outro nome que já passou lá pela MotoGP. Tem o Randy Krumenac, que é outro piloto que fez essa transição e que tá indo muito bem. É um campeonato que vale muito a pena acompanhar também. Sobre mudanças da Superbike esse ano com relação ao calendário, né? É uma pena, uma mudança. Saiu o Algarve, eu gosto muito do circuito do Algarve. Aquelas curvas cegas, subida, descida, me parece, né? Muito desafiador. Não sei, não andei lá, mas o que minha visão de leigo em casa me parece ser um circuito bem desafiador. Acabou saindo, uma pena que é um circuito português que estava com pretensões altas e perdeu o Mundial de Superbike, uma categoria muito importante. Por outro lado, retorna Lausitz na Alemanha e Monza, né? Monza retornando, o circuito de Monza que tivemos corridas espetaculares já do Mundial de Superbike em Monza, tinha ficado fora e retorna agora, então bem legal esse retorno. Alguma coisa a falar sobre o calendário? Que Monza, para mim, é espetacular as provas lá, eles saindo daquela reta, entrando na chicane um pouco modificada para o Mundial de Superbike, né? Eles têm um traçado diferente, até para evitar confusão, e é bem legal as provas lá. Eu fico com certo receio com Lausitzring, porque é uma pista que foi adaptada a um oval que eles construíram em volta do circuito para ser utilizado durante a Fórmula a kart, né? Na época foi chamada aqui no Brasil de Fórmula Mundial, e não é um circuito tão seletivo e belo quanto outros, mas tem lá os seus desafios também. O que eu quero dizer é que eu sou muito mais Hockenheim, Nürburgring na Alemanha do que, ou mesmo até Sachsenring, que é usado na MotoGP, do que esse circuito. Então vamos dar uma passada rápida no calendário só pra gente fechar com o Mundial de Superbike, né? Passaram por Austrália e Tailândia, agora vem Motorland na Espanha, né? Em Aragon, que é um circuito belíssimo também. Aí eles vão pra Catedral, Assen, na Holanda, o Catedral da Moto aí, onde as corridas de motos realmente são interessantes e tem toda uma tradição. E aí com o retorno de Monza, né, eles vão passar 3 vezes para a Itália esse ano. A primeira delas é no circuito Enzo e Dino Ferrari, que é Imola, né? Depois eles passam por Sepang,
que é uma pista sensacional também para motos, na Malásia. Vão para a Inglaterra, em Donington Park. Retornam na Itália para Misano, circuito Marco Simoncelli. E aí eles vão para os Estados Unidos correr em Laguna Seca. Que maravilha, né? Ver o Laguna Seca com moto. Sim. Se a MotoGP deixou Laguna Seca, é ótimo a gente ver que o Mundial de Superbike continua correndo lá. O saca-rolho precisa ter pilotos fazendo curvas lado a lado, porque é interessantíssimo. E aí eles retornam à Itália para a terceira corrida, aí sim em Monza. E aí entra já na fase final com a Alemanha, Lausitz, França e Magny-Cours, que é interessante também ver esse circuito que a Fórmula 1 já correu no passado, receber categorias importantes. Retorna à Espanha em Jerez e fecha a temporada no Qatar, né? O Qatar que abre o campeonato do MotoGP e fecha o campeonato do Mundial de Superbike, um campeonato de 14 corridas, etapas duplas, então 14 etapas, né, com 28 corridas, um campeonato muito, muito interessante. Lembrando, né, Rosa, porque às vezes tem alguém aqui escutando a gente no Cafeteria que não acompanha a categoria, e vale sempre a dica, né, que passa no Brasil ao vivo as corridas no ESPN+, então se você tem esse canal aí na sua grade, se você tem a TV por assinatura e tem esse canal, fique ligado nos horários. Às vezes por falta de conhecimento as pessoas deixam de assistir. Se você não tem o ESPN+, dá uma estudada aí, se as condições permitirem, de adquirir esse canal, porque vale muito a pena. É um campeonato, para quem gosta de corridas de motos, vale muito, muito a pena. Não só isso, Raposo, não só o ESPN+, mas pode assistir pela internet através do canal deles, o Watch ESPN. Então, se você estiver assistindo um outro evento, que às vezes pode acontecer, até outras corridas acontecerem no mesmo tempo do Mundial de Superbike, você pode assistir na TV e pegar o seu tablet ou celular e assistir a corrida na outra tela. Então acho que é isso, né, Rosa? Deu pra gente passar um panorama legal aí do Mundial de Superbike, como tá a disputa, apesar desse domínio da Kawasaki, as corridas não são chatas, as corridas não são monótonas, a gente tem briga de Ducati, Honda ali pau a pau com a Kawasaki. Se espera que a Yamaha chegue nessa briga daqui a pouco também, quem sabe talvez a BMW também, que tá lá com algumas motos, possa também começar a brigar daqui pra frente por vitórias. A gente falou um pouquinho do calendário, falou um pouquinho das mudanças no sistema de corridas, agora com sábado e domingo. Alguns destaques, né? O principal destaque é o Nick Hayden. Eu acho que está de bom tamanho. Se vocês têm questões, lembrando que a Cafeteria agora vai ser mensal, sempre saindo aí na última semana do mês. Escrevam pra gente para pro mês que vem a gente tratar sobre isso. Ficou faltando alguma coisa, Rosa, pra gente falar do Mundial de Superbike? Olha, eu só acho que tem uma coisa que a gente precisa fazer, é apostar em quem vai ter mais vitórias tirando o Jonathan Rea. Se vai ser o Chaz Davis, se vai ser o Tom Sykes, ou se vai há uma surpresa aí, um Vandermark, um Hayden. O que você acha? Cara, eu vou votar no Chaz Davis. Tá mostrando muita força esse ano, piloto da Ducati. Tá mostrando a Ducati, tá boa também. Eu acho que o David Giuliano é um cara muito bom, um piloto muito bom também. A gente viu ano passado que ele ficou fora das primeiras etapas por contusão. Quando ele voltou detonando e fazendo até frente para as Kawasaki. Aí caiu de novo, se contundiu de novo, teve que sair. Pois é. É um piloto muito bom, Giuliano, mas eu acho que o Chaz Davis está um pouquinho à frente, até pela continuidade de trabalho. E eu acho que estão tirando aí as vitórias das Kawasaki. Você excluiu as Kawasaki ou você excluiu só o Ria? Porque eu acho que o Sykes não tá com essa bola toda, não. Mas ganhou uma prova, tem esse potencial, já é um piloto com experiência. Acho o Giuliano muito bom piloto, deu para ver tanto em uma das etapas em Phillip Island, quanto na etapa da Tailândia. Na Tailândia ele segurou o Chaz Davis, que não disputou a vitória numa daquelas provas, enquanto em Phillip Island eu estou o tempo todo junto com o pelotão da frente, mas eu ainda acho que vai ficar ali com o Tom Sykes, mas vai ser bem ameaçado pelos demais pilotos. O Rea parece que a gente não tem dúvida que é o principal favorito, vai ser o maior vencedor e muito dificilmente vai perder o título. O que não quer dizer
que não teremos um bom campeonato, um bom campeonato não, boas provas para um campeonato talvez previsível. Thiago Santa Rosa, agora é a hora da gente falar da V8 Supercars, esse campeonato que tanto seduz, campeonato australiano, que tem aí corridas emocionantes, um campeonato muito disputado, montadoras fortes, pilotos talentosos, que corre, como o nome diz, lá na Austrália, e que começou o campeonato, né? Já tivemos aí 2 etapas, uma oficial e uma não oficial. Acho que a gente pode começar a esbarrar um pouquinho nessa questão de formatos de corrida da V8 e depois a gente passa um pouquinho sobre como foram até agora as corridas e tudo e fala um pouquinho sobre o campeonato. Mas fala um pouquinho desse formato aí, foram 2 corridas, mas só uma valeu, outra não valeu, como assim? É isso mesmo, Raposo. Nós tivemos a primeira etapa ocorrendo em Adelaide, né, com 3 corridas dentro dessa etapa, e a segunda em Melbourne, com 4 corridas curtas. Porém, a segunda etapa não vale para o campeonato, até porque a etapa de Melbourne ela tá ali junto com a programação da Fórmula 1, são etapas, são corridas bem pequenas, com 12 voltas apenas, então a disputa fica bem restrita, ficaria bem restrita, teria que ter um formato totalmente diferente das demais corridas, e nesse caso a categoria prefere não fazer uma etapa oficial. É mais ou menos sem ser igual, como se fosse a etapa All-Star das NASCAR, né? Essa etapa aí em Melbourne. O que valeu foi em Adelaide, tivemos 2 corridas curtas no sábado de 39 voltas e uma etapa longa no domingo de 78 voltas, e essa etapa longa de domingo, a terceira corrida do final de semana, foi a que mais chamou atenção por uma série de eventos que aconteceu, né, Raposo? Exatamente. Então esse é o formato mais tradicional da V8 Supercars, que são 3 corridas no final de semana, 2 menores no sábado e uma mais longa no domingo. Geralmente eles dividem a quilometragem em 4, né, por assim dizer. Por exemplo, no final de semana eram 500 quilômetros, então os pilotos correram 125 quilômetros na primeira corrida e 125 quilômetros na segunda corrida, e no domingo a corrida longa eles correram 250 quilômetros, dessa forma aí totalizando os 500 quilômetros previstos. E é geralmente esse o formato da V8. Existem algumas exceções, existem algumas pistas que são 4 corridas, e existem algumas pistas que são 2, existe uma pista que é uma só. E a pontuação muda, né? O que é legal sobre isso. A pontuação é diferente para cada uma dessas circunstâncias. Eles valorizam essa distância da corrida para a pontuação. Por exemplo, nesse formato de 3 corridas no final de semana, com 2 curtas e uma longa, as 2 curtas, a vitória de cada uma vale 75 pontos e da longa vale 150 pontos. E nas corridas de endurance, a vitória vale 300 pontos. O que dá um pouquinho, né, no meu ponto de vista, Rosa, não sei se você concorda comigo, uma sensação de justiça, né? Porque se um piloto vence uma corrida de 250 quilômetros, essa corrida deveria valer mais pontos do que uma vitória numa corrida de 125 quilômetros. Não, isso sem dúvida. Esbarra até naquela questão que a gente debateu em outros programas a respeito de pontuação dobrada na Fórmula 1, isso lá no Café com Velocidade, que chega a alguma polêmica, que não acontece na V8 Supercars, porque ela é muito clara. Corridas menores valem menos, corridas maiores valem mais. As de enduro, ou as de endurance, como preferirem, são as que mais valem, né? E isso pode mudar um campeonato como um todo. O que faz com que os pilotos tenham que ter esse equilíbrio ao longo do ano. Não adianta ir bem só em corridas curtas, tem que fazer valer a força também em etapas longas. Um pouco do que aconteceu o ano passado, quando o Mark Winterbottom conseguiu o título, que ele foi o que conseguiu ter o melhor desempenho ao longo de toda a temporada.
Mark Winterbottom, que aliás não teve um começo muito legal, né? Tá correndo aí continua, né, na Ford Pro Drive, mudou o número por ser o campeão, né? Agora vestiu o número um, mudou o patrocinador, ele meio que tá com um patrocinador que o ano passado era do David Reynolds. O carro agora tá todo verdinho e não teve um desempenho legal, nem em Adelaide e nem em Melbourne nas corridas extra-campeonato. Pois é, Raposo, quem teve destaque pelo time da Ford foram os pilotos da Dick Johnson, que tem parceria com a Penske. A parceria começou no ano passado, mas parece que esse ano o time deu um salto de qualidade e tanto com o Fabian Coulthard como o Scott Pye conseguiram bons resultados. Mas ainda assim eles estão bem atrás dos principais times da Holden, principalmente a Triple Eight, que é a equipe da Red Bull, lá na Austrália. Esses sim ainda parece que estão um pouco à frente dos demais. O que não quer dizer que o campeonato não começou equilibrado, né? Tomara que isso não seja tomara, na verdade, que isso seja um fator nesse ano, uma vez que o ano passado tivemos, e você sabe muito bem, tivemos algumas corridas bem desinteressantes, com o primeiro lugar chegando ao fim da corrida em primeiro lugar, e mesmo com estratégias diferentes de pneus, paradas, as corridas não tiveram dinâmica, não tiveram a emoção necessária. Diferente desse final de semana, não, né? Do final de semana que tivemos corrida lá em Adelaide, né, Raposo? Que lá tivemos emoção para dar e até vender um pouquinho para outras categorias. Só esbarrando ainda nessa questão de pilotos, antes da gente entrar na corrida, né? É preciso falar que o Chas Mostert, que é companheiro do Mark Winterbottom, ou era o ano passado, esse ano houve uma divisão ali. Eu não sei até que ponto a Road Nash Racing tem alguma ligação com a ProDrive Racing Austrália, mas o Mostert já apareceu um pouquinho melhor em Melbourne e o Winterbottom ainda continua meio desaparecido. E eu É acho. isso. E isso vale ressaltar também que a Ford tirou o investimento que ela tinha pesado na categoria. Não é o mesmo investimento de outros tempos equiparando com o que a Holden tem, sendo que a Holden, para quem não sabe, é a subsidiária da Chevrolet na Oceania. E eu acho que falando em pilotos, a gente tem que falar, né, do Shane Van Gisbergen, que o ano passado corria pela Tenco Auto Sports, esse ano integra, né, engorda aí o time da Triple Eight, correndo junto com Jamie Whincup e com Craig Lowndes, e o time virou um time absurdamente forte, porque já tinha o Jamie Whincup, que era um piloto multicampeão, super talentoso, e que vinha aí de campeonatos arrasadores. Tinha o Craig Lowndes, que é um cara um pouquinho das antigas, né, que já tinha seus títulos ano passado, ainda tem muito prestígio na categoria, várias vitórias. Eu lembro que ano passado ele alcançou a marca de 100 vitórias na categoria, foi muito festejado e tal, e é um piloto que ainda tem muito a dar. E aí chega o Shane Van Gisbergen, que é um piloto jovem, abusado, atirado, que vai para cima, que, sabe, se mete às vezes em muita confusão por esse estilo dele. Então, assim, a equipe acaba tendo três pilotos com características bem diferentes, três pilotos fortes e três pilotos rápidos. Exatamente. O Van Gisbergen mostrou todo o seu potencial na etapa de Melbourne, conseguindo 3 vitórias. Pena para ele que não valem para o campeonato. E enquanto isso, em Adelaide, ele se envolveu também em toque, nas disputas, de novo, principalmente na prova 3. Essa prova 3 foi uma daquelas provas de exceção de todo e qualquer campeonato, mas o Van Gisbergen estava lá disputando posição, batendo. Ele bateu pelo menos 2 vezes em outros pilotos, deu uma rodada espetacular. Enfim, é um grande piloto, tem muito potencial e é o caminho para a Triple Eight começar uma renovação, já pensando que o Craig Lowndes e o Whincup estão indo já para o final da carreira. O Whincup vamos dizer, no auge, né, da competitividade, mas o Craig Lowndes já indo para o final. Então é uma boa escolha para a continuidade desse time no certame australiano.
Ainda nesse quesito times e equipes, né, dando esse overview para os nossos ouvintes, eu destacaria aí a HRT com Gareth Thunder e James Courtney. São dois pilotos que andam muito forte, o time está forte também. Tem que se destacar, eu acho, também a Volvo, que tá, obviamente, está tentando ali o melhor desenvolvimento. Tem o Scott McLaughlin ali, que é um piloto muito talentoso e em ascensão também. O ano passado não foi tão legal, mas há 2 anos atrás fez um campeonato belíssimo. Tem que ficar de olho nele. E o Nissan também, né, Rosa? Exatamente. A Nissan, eu acho que é uma surpresa até o resultado no campeonato nesse momento pela primeira posição do Mike Caruso, né? Que na verdade é um evento de uma conjunção de eventos da primeira etapa em Adelaide por conta das punições, por conta das disputas da terceira etapa e da sua regularidade ao longo do final de semana, que foi recompensado com uma boa posição no domingo. Ela está ainda atrás de desenvolvimento até da Volvo, nesse caso. O Scott McLaren, que você falou, é um desses pilotos, junto com o Van Gisberger, que com certeza vão disputar títulos no futuro bem próximo da categoria. E eles têm só, no caso do McLaren e no caso do Caruso, a contrapartida de estarem em equipes com montadoras ainda desenvolvendo seus programas da V8 Supercars, né? V8 Supercars que o ano passado tinham 5 montadoras envolvidas, na verdade 4 diretamente, e ainda tinha carros da Mercedes que saíram, né? A Airbus saiu do campeonato, saiu com os carros desse campeonato e agora são 4 as montadoras envolvidas. Exatamente. Então vamos passar agora, já que a gente deu esse overview em pilotos e equipes aí, a se ficar de olho, falar um pouquinho das etapas, né? Adelaide, que abriu o campeonato, como nós falamos, e até então a única prova oficial que marcou ponto até agora, e foi bem no comecinho de março, primeiro final de semana, 5 e 6 de março, 3 corridas. A primeira vencida pelo Jamie Whincup, de uma forma até tranquila, largou ali bem na frente, manteve essa posição durante toda a prova e quase não foi incomodado ali. O James Courtney terminou em segundo, com o Shane Van Gisbergen em terceiro. A segunda corrida foi completamente diferente, Rosa. Uma corrida cheia de alternativas, brigas, disputas. Uma briga no finalzinho de James Courtney com o Whincup de tirar o fôlego, né? Sem sombra de dúvida. Eu me lembro, agora eu não vou precisar ser 2013 ou 2014, tivemos também um final de prova em Adelaide muito disputado, com pilotos até a última curva disputando a vitória. O Jamie Whincup estava na disputa e conseguiu fazer uma manobra na última curva. Pensei até que ele ia repetir o que ele havia feito contra o Courtney nessa segunda etapa. Chegou bem perto, mas não conseguiu. E pelo menos naquele sábado, ambos saíram igualados, né? Uma vitória para cada, um segundo lugar para cada. Talvez eles falaram, vamos ver quem se dá melhor no domingo. Mas o domingo foi completamente diferente. Antes de passar no domingo, é interessante falar do Chas Mostert, né, que apareceu bem nessa segunda corrida, chegou a brigar com o Courtney e com o Whincup e terminou na terceira colocação, andando aí uma corrida muito boa do Mostert. E chegou o domingo. Domingo, a corrida longa, com algumas particularidades que essas corridas longas da V8 Supercars trazem, né? Foram 78 voltas, e vou dar uma explicação rápida aqui, porque essa explicação vai até influenciar no resultado daqui a pouco, na hora que a gente chegar lá. Os carros da V8 Supercars, eles têm uma capacidade de 220 litros de combustível. E esses carros, aliás, ao contrário, né? Eles têm a capacidade de 110 litros de combustível e para completar a corrida, eles precisariam de 220 litros. Ou seja, 2 tanques de 110 davam os 220, então levava a crer que apenas um pit stop para cada um era o suficiente para chegar até o fim. Só que tinha uma vírgula no regulamento para essa corrida que dizia que todo mundo era obrigado a colocar 140 litros de combustível durante a corrida. Como o tanque só suportava 110, era obrigatório
ao menos 2 paradas nos pits para dar os 140 litros. E isso acabou, Rosa, no finalzinho, causando uma grande confusão e mudando definitivamente o resultado. O curioso é que são 140 litros que tem que cair no tanque de combustível do piloto. Então ele podia começar até com 2 litros de combustível e depois, durante a prova, se ele na primeira volta ele já entrasse no pit e colocasse os outros 140, ele podia ir até o fim. Mas não dava, né? Porque o tanque só cabe 110. Exatamente, né? O ponto é, eles tinham que fazer pelo menos 2 paradas para poder completar essa regra, né? Isso faz com que as equipes tenham que mexer muito na estratégia. Mas o que aconteceu? Como a prova começou com chuva, várias equipes optaram por entrar nos pits cedo para poder fazer uma parada e já ficar bem na margem do tanque de combustível. E outras não, continuaram normalmente. E aí a confusão se estabeleceu, porque a prova parou por conta da chuva, tivemos uma tempestade imensa lá. A prova, por sinal, foi boa enquanto teve prova, enquanto foi possível correr, mas depois da parada, várias equipes ainda não tinham chegado nem perto de completar o tanque com 140 litros. Então, quando a prova voltou, a direção de prova deu mais 5 minutos de corrida e começou um caos. Todos os pilotos, ou a maioria dos pilotos, indo para os boxes para completar os 140 litros mínimos, né? Para evitar punições. E aí, Raposo, aconteceu uma surpresa, vai. Exatamente, Rosa. Eu acho que essa chuva do início já começou a colaborar com a surpresa, né? Porque os pilotos que estavam na frente continuaram na pista, atrás do safety car. A corrida só foi começar para valer, se não me engano, na volta 7, na volta 8, que é onde a bandeira verde foi dada. Então os pilotos que estavam ali na frente se mantiveram por lá, mas os pilotos que estavam atrás do grid começaram a parar nos pits para já começar a cumprir essa cota dos 140 litros de combustível aí, nem que seja para colocar 30 litros e depois na próxima parada colocar os 110 e terminar só em 2 paradas. E entre esses pilotos estava o Nick Percat, que era um piloto de uma equipe não tão boa assim, uma equipe pequena, um piloto que não correu a corrida 2 do sábado, porque o carro dele estava danificado, ele não conseguiu alinhar no grid e tal, para vocês terem uma ideia. E foi um piloto que deu esse pulo do gato. Ele logo no início ele fez um pit stop, colocou combustível. Ali no meio depois de 20, 30 voltas, ele parou, colocou mais combustível, bateu a meta dos 140 litros, já estava tranquilo com relação a isso, enquanto os pilotos que estavam à frente dele, pilotos bons, pilotos que brigam por vitória, pilotos que disputam título, como por exemplo o James Curtin, o Scott McCauley, o Fabian Coulter, o próprio Ricky Kelly, o Craig Lowndes, esses pilotos eles tinham que parar nos pitstops ainda para completar os 140 litros. Então eles se viram naquela situação: tô na frente, falta 2, 3 voltas para acabar a corrida e eu preciso parar no pit stop para colocar combustível que eu não vou usar, porque a corrida vai ser encerrada antes da hora e eu preciso parar no pit para colocar combustível. Então, e foi até o que o chefe de equipe do Percat falou, que eles perceberam que a corrida não ia terminar no número de voltas, então eles fizeram esse pulo do gato no meio da corrida, buscando uma alternativa que foi a vencedora, né? Foi assim, jogaram no azarão e conseguiram. E os pilotos que insistiram em ficar na pista e não pararam para cumprir os 140 litros, tomaram 60 segundos cada um de punição no final, que foram eles, o Fabian Coulter, o Scott Pye, o Tim Slade, o James Curtin e o James Moffat. Esses pilotos não pararam para cumprir esse regulamento, essa parte do regulamento, tomaram essa punição. O Scott McCauley parou, que quem liderava, o Craig Lowndes parou, que era outro que estava lá na frente. O Shane Van Gisbergen fez uma prova meio desastrosa, rodou algumas vezes. O Jamie Whincup teve uma prova prejudicada pelos rivais, ele foi tocado 2 vezes e rodou 2 vezes durante a corrida e teve que se recuperar. Inclusive, né, o Chaz Mostert
O Garth Thunder, aliás, que tocou no Jamie Win Cup, tomou uma punição também de 15 pontos no campeonato por esse toque no Jamie Win Cup. Então foram desdobramentos. Mas a gente esquecendo um pouquinho das corridas, Rosa, porque nem é a intenção do Cafeteria se prender muito nas corridas, mas se prender no campeonato. O que é que a gente já dá para falar dessa primeira etapa? Eu acho que agora já dá para a gente envolver um pouquinho o Melbourne, apesar de eu acho que Melbourne, por ser extra-campeonato, os pilotos correm muito mais soltos, é uma corrida diferente, que não tem muito a ver, eu acho, com os resultados que acontecem ali, com os resultados pro resto do campeonato. Mas eu acho que a gente dá para desenhar já uma Red Bull muito forte, né? Sem sombra de dúvida, a Triple Eight Red Bull é a principal equipe do campeonato, tem os principais pilotos, eles estão mostrando esse bom desempenho nesse início, nessa arrancada da V8 Supercars. Eles têm alguns rivais que para mim parecem ser claros, o Fabian Coulthard, o Scott McLaughlin, o Pai também, ele tem Scott Pye. Exatamente, Scott Pye. Ele também tem tido lampejos. Deixa eu ver, podemos listar. O Chas Mostert também, que apareceu bem nas etapas em Melbourne. Por mais que ainda eu acho que ele esteja atrás do Winterbottom, tem que esperar um pouco para ver as próximas etapas, porque o Winterbottom é um bom piloto, não teve um desempenho adequado em Adelaide, mas tem condição também de brigar lá na frente. Então aí, pelo menos a gente vê uns 5 pilotos claros na frente brigando e mais uns 2, 3 que ainda podem chegar. E mesmo porque ainda, como está muito no início, a gente tem o Mike Caruso liderando o campeonato, que é uma bela de uma surpresa, e vai que acontece alguma coisa aí nas próximas etapas, ele sai, continua liderando. Eu acho bem difícil que isso aconteça, mas se a gente viu a chuva que viu em Adelaide, surpresas podem acontecer dessa maneira. Com certeza. Com relação às etapas, né? A gente vai ter 2 corridas em abril, então a próxima edição do Cafeteria a gente já vai ter bem mais conteúdo da V8 Supercars para falar com vocês. Eles vão correr já no comecinho de abril agora, eles vão correr lá na Tasmania e depois eles correm em Phillip Island, então 2 etapas aí bem interessantes. Se no Mundial de Superbike nós comentamos, né, Rosa, que poderia se acompanhar as corridas lá pelo ESPN+, a V8 Supercar já não tem isso, não tem transmissão ao vivo. Eu sei que até algum tempo atrás o Fox Sports passava compactos durante a semana. Eu não sei se isso continua, se isso vai continuar valendo para esse ano. Então a gente não pode prometer isso. O que eu posso falar para você que quer acompanhar a V8 Supercars, gostou do que ouviu aqui, quer acompanhar, tem os métodos escusos, né, o submundo na internet. Escrevam para a gente, escrevam para cafécomvelocidade@gmail.com. Se você quer saber como acompanhar, entre no nosso grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp, uma das coisas mais ricas que tem nele é essa divulgação de links e tal, o pessoal ajudando ali mutuamente. E eu vou passar o endereço aqui. Não vai estar escrito em lugar algum, porque a gente não pode ficar divulgando via escrito, mas via áudio até acho que ninguém vai pegar, Rosa. Entrem em racingforeveryone.eu, sendo que o for é o número 4. Então vamos lá. RACING, o número 4, EVERYONE.eu. Entrem nesse site, lá vocês vão acompanhar muito, vão poder acompanhar muito dessas corridas que a gente fala aqui, inclusive a V8 Supercars e de outras categorias, as provas estão lá. E acompanhem, a V8 Supercars é um campeonato que vale muito a pena, tem muita tradição aí, já tem muitos anos que já existe o campeonato, brigas lindíssimas, pistas maravilhosas lá na Austrália e na Nova Zelândia. E esse ano vão na Malásia também, né, Rosa? Sim, exatamente. A primeira vez que a V8 vai para Malásia, o que já está virando uma tradição, né? A V8 ela gira o mundo e traz sempre uma pista nova para o calendário. Já fez corridas em Abu Dhabi, já fez corridas no Circuito das Américas, agora vai fazer na Malásia. E quem sabe aí um dia pinta uma corrida em um circuito aqui da América do Sul para as pessoas poderem curtir esse campeonato, que é bem legal. E eu vou
vou dar até uma outra dica, Raposo. Você que gosta da V8 Supercars, quer ver a V8 Supercars aqui no Brasil, faça o seguinte, vai lá, entra no site da categoria, manda e-mail, fala, aqui no Brasil nós não temos transmissões ao vivo, vocês poderiam liberar o streaming ou um vídeo exclusivo para a região brasileira, sabe? Mostra a força do fã de automobilismo aqui do Brasil, dessa categoria, que já teve alguns pilotos participando e com um certo destaque. Só lembrar até do Max Wilson, que pilotou por um bom tempo lá e é reconhecido como um dos bons valores da categoria nos últimos anos. Então é isso, fica essa dica aí, vamos bater na tecla aí, vamos tentar trazer, que eles liberem, né, porque existe a transmissão pelo site, que isso seja liberado aqui no Brasil para vocês acompanharem. Então fica aí, né, marcado já na agenda o Cafeteria no final de abril, né, o Cafeteria tá com esse cronograma de chegar sempre na última semana do mês para vocês, passando aí uma revista, né, como se fosse uma revista digital por tudo que aconteceu naquele mês aí, focando mais no campeonato do que nas corridas em si. A gente vem aí falar muito sobre V8 Supercars no próximo programa. E para fechar essa edição do Cafeteria, depois que já passamos aí por NASCAR, Moto 2, Moto 3, Mundial de Superbike, V8 Supercars, o Mundial de Rally não poderia ficar de fora, obviamente, é a principal competição de rally aí do mundo. Obviamente a gente tem o Dakar, mas o Dakar é uma característica diferente, é longa duração e tal, mas campeonato de rally mesmo, o World Rally Championship, o WRC como a gente conhece, é o grande chamariz. E para falar sobre essa competição, eu tenho aqui o Diogo Gomes, que já gravou comigo em outra oportunidade sobre DTM, e está aqui comigo também para dar essa força, já que tanto o Thiago Santa Rosa quanto o Fábio Campos não são aí tão ligados no WRC. Diogo Gomes, começamos, antes de mais nada, né, seja bem-vindo ao Cafeteria, muito legal contar contigo, e acho que eu vou te explorar aí bastante durante o ano para me ajudar com algumas categorias. Então, além da sua saudação, acho que a gente vai ter um 2016 muito parecido com 2015 e um 2014, né? Se desenha um outro domínio de Sebastian Ogier. Seja bem-vindo. Bom, obrigado, muito obrigado. De volta aqui, pela segunda vez, né? Primeira vez no Cafeteria, mas muito obrigado e pode explorar o quanto precisar. Eu tenho tempo totalmente disponível para o Café com Velocidade. E o seu Fábio Campos e seu Rosa não sabem o que estão perdendo ao não acompanhar de perto o WRC. Com relação a esse ano, a gente realmente deve ter entre aspas, repeteco do que a gente viu em 2014 e 2015. Volkswagen, de novo, como força mais do que dominante. Hoje, eu diria até mais perfeito do que nunca, né? Porque o que a gente viu nessas 3 etapas que teve no ano até aqui, ele se mostrou ainda melhor do que ele vinha sendo nos últimos anos. Então, vai ser difícil para ele e vai ser difícil ter um campeonato muito diferente, uma temporada muito diferente do que a gente viu em 2014 e 2015. Exatamente. Pra gente começar, né, já que esse é o primeiro Cafeteria da temporada e o primeiro a falar do WRC, falar um pouquinho por cima do cenário, né, das equipes e pilotos e tudo mais, e a gente começa a falar um pouquinho sobre os 3 rallies que a gente já teve até aqui no momento da gravação deste programa. Basicamente, né, Diogo, a gente tem a Volkswagen, que vem com o Sebastian Ogier, que é o atual aí tricampeão da categoria. Atual monstro, né? Atual monstro da categoria. Depois que o Sebastian Loeb saiu, passou o cargo de monstro para ele vem fazendo jus a esse cargo aí e anda dominando. Nós temos o finlandês, o Jari Matti Latvala, que não sei se você concorda comigo, a gente pode descrevê-lo como um piloto sensação, anda muito rápido, dá espetáculo, imagens belíssimas às vezes, captadas de escapadas dele, controlando, mas que passa muito do ponto, né? Quando ele consegue não passar do ponto, ele vence bonito, dá um trabalho pro Ogier, mas na grande parte do tempo ele passa do ponto. Extremamente rápido, mas também extremamente inconstante. Eu confesso para você que eu gosto demais de Latvala, a maneira dele de guiar, eu acho muito bonito mesmo. Eu gosto de ver. O WRC ele até solta algumas on-board bem legais no canal oficial do YouTube. Eu sempre vou atrás das on-board dele, câmeras on-board no carro dele. É muito bonito ver ele guiar, mas ele é extremamente constante, algo que complica demais ele para o campeonato.
E para fechar, né, a trinca da Volkswagen tem também o norueguês, o Andreas Mikkelsen, que é o mais jovem aí desses três aí, é um piloto ainda, já tem certa experiência, né, tem 26 anos, já está um tempinho de tempo ali correndo full time no WRC, desde 2014 pelo menos, né, em 2013 ele ainda falhou alguns ralis. Eu acho que ele está nesse mix, né, me parece muito potencial o Mikkelsen, mas ainda peca um pouco pela inexperiência, pela juventude, erra às vezes, mas às vezes também consegue em alguns ralis casar tudo bonitinho, aparecer, se destacar. Eu tenho a impressão que o Mikkelsen, ele ainda não tá tão pronto. É muito complicado da gente, de tão longe, né, falar que um piloto não tá pronto, mas é porque ele tem ainda assim alguns erros que incomodam um pouco mais para bastante, na realidade, porque também tem uma certa inconstância, mas ele tem um potencial enorme. Eu acho que ele ainda peca por experiência. Eu ainda acho que ele não tem a experiência suficiente para estar se batendo com o Sebastian Ogier da vida. Daí a gente passa para a Hyundai, saindo dos três pilotos da Volkswagen. A Hyundai vem com o belga Thierry Neuville, que é um piloto também que bom. Eu acho que a Hyundai, antes da gente falar dos pilotos, a Hyundai está um passo atrás, né, em questão de desenvolvimento. Vem com um carro novo, né, se você quiser até entrar um pouquinho mais em detalhes, mas é um carro que não dá para fazer, não faz frente, né, a Volkswagen. Não é questão só de falta de talento dos pilotos, tem pilotos bons ali também, mas o carro, a ideia que a gente tem é essa, né, não está em pé de igualdade. Eu não vejo a Hyundai brigando com a Volkswagen esse ano ainda, pelo menos. Não, a Hyundai briga para ser o melhor do resto, né? É algo que ele já vem até brigando no ano passado. Esse ano, perdão, eles estreiam um carro totalmente novo, também chamado de 20, né? Porque chama-se o carro mais popular da marca. Mas é um carro totalmente novo, criado do zero, carro que foi massivamente testado. Já recebeu vários elogios iniciais do próprio Thierry Neuville, falando que esse sim era propriamente um carro para corrida, como se o do ano passado não fosse, né? Mas, enfim, é um carro totalmente novo, eles estão desenvolvendo esse carro ainda, então digamos assim, nós levaríamos tempo desenvolvendo esse carro, só que ano que vem já tem regra nova, né? Então é assim, ou o carro vai para frente esse ano ou vai para frente esse ano. Então eles não estão ainda em pé de igualdade com a Volkswagen. Nem acho que vão estar durante a temporada, porque a vantagem da Volkswagen ainda é sim muito grande, mas eles têm um grupo de pilotos muito bom, que deve assegurar alguns pódios para ele, principalmente quando a gente pensa que a Citroën não está fazendo a temporada inteira. Eu acho que esse é o nosso próximo ponto. Exatamente, a gente vai chegar na Citroën. Vamos só passar então rapidamente confirmar, né, os pilotos da Hyundai, o Thierry Neuville, o belga, o Dani Sordo espanhol, o Dani Sordo já bem veterano, né? Foi companheiro do Loeb na Citroën, e o Hayden Padon, esse piloto neozelandês que também aparece muito bem em alguns ralis. E é jovem ainda, muito jovem o Padon, vai ter o tempo dele de desenvolvimento com certeza. Tem 28 anos, assim, não é tão jovem, né, na idade, mas é jovem em participações no WRC. E é um trio forte, eu acho que, sabe, tanto o Neuville como o Sordo, quanto o Padon, reúnem aí, eu acho que talento, já mostraram isso, e capacidade. Eu acho que se o Hyundai conseguir um pouquinho ali se aproximar da Volkswagen nas próximas temporadas, esses pilotos têm condições de bater de frente. O Ogier talvez não, mas com o Lativale e Mikkelsen com certeza. Sim, sim, sim. O Padon, ele é muito... Como eu posso dizer? É como se você vê que ele tem potencial, mas é como se ele tivesse muito novo ainda nessa coisa. Não na idade, como você falou, ele é mais velho que o Mikkelsen, por exemplo. Mas o Mikkelsen tem bem mais temporadas que ele, né? O Padua, ele conseguiu, para esse ano, uma temporada completa como piloto assinado, digamos assim, da Hyundai. Até ano passado ele não fazia a temporada completa. Então, assim, é muito inicial para ele, mas ele já mostra um potencial absurdo. E, assim, é neozelandês, né? O que não é uma coisa tão comum com relação a rally, mas ele tem seu potencial, ele tem seu futuro, mas é algo que vai ter que ser dado tempo para ele desenvolver isso. Daí nós temos a Ford, que não tem mais o apoio da Ford, né? Tem carros da Ford ali, mas já não é aquela Ford que a gente viu alguns anos atrás, quando tinha o Hirvone e o Latvala correndo junto. E eu acho o grande destaque, né? Talvez dois destaques que a gente pode trazer aí dessa Ford, é o Mads Oltseberg, norueguês, que é um piloto também rápido,
que está sofrendo aí esse ano com alguns problemas, mas é um piloto rápido, já se provou isso. O Otto Tanak também, o piloto da Estônia. Talvez a gente possa colocar também o tcheco, o Martin Prokop, a citar, mas a Ford com certeza está bem abaixo, né? Se a gente falou que a Hyundai estava um passo atrás da Volkswagen, talvez a Ford seja um passo atrás da Hyundai. Um passo, talvez 2 passos atrás da Hyundai, principalmente porque as esperanças deles vão muito em cima do Rosberg. O Rosberg, que vem da Citroën, é um cara que passou, né, pela M Sport, que é, assim, a principal equipe a andar com os Fords, subiu para a equipe de fábrica da Citroën e agora voltou para andar de Ford na M Sport novamente. É um cara que já tem uma experiência, já tem aquela experiência mesmo de uma equipe grande, de estar disputando constantemente as posições da frente. Não tem equipamento para isso, mas as principais esperanças ficam em cima dele. O Otto Tanak, eu honestamente gosto demais dele. Eu fiquei muito assim, desapontado, seria a palavra, quando ele perdeu o assento dele na M Sport, mais uma vez dizendo, a principal equipe, a melhor equipe, por assim dizer, a correr com os equipamentos da Ford, porque ele mostrou muito potencial ano passado, assim como o Elfyn Evans também mostrou muito desempenho, um desempenho fantástico ano passado, mas os dois acabaram perdendo o espaço, né, para essa temporada. O Otanak está numa equipe nova, de Mack Tires, é uma fornecedora de pneus. Basicamente eles criaram sua própria equipe, né, para fornecer seus pneus. É um projeto também novo. O carro, obviamente, é um carro comprado, né, por assim dizer, um carro pronto, mas o projeto todo da equipe e tudo mais é algo mais novo, mas é um piloto que tem um belo potencial. Correndo de Ford esse ano também tem o Eric Camille, é um francês bem jovem, que subiu do WRC2, fez WRC2 no ano passado. Até aqui fez um ano bem complicado. Eu, pelo que eu vi no WRC2 ano passado, tenho minhas restrições com relação a ele, mas eu vi muita gente sábia, digamos assim, com relação ao WRC, falando coisas boas dele. Então, por isso eu, digamos assim, dou a possibilidade da dúvida em cima dele. Mas o primeiro momento não agrada muito, não. E a gente tem o fato triste, né, que você já esbarrou aí, mas a Citroën, que esse ano vem, mas não vem para disputar o campeonato inteiro. Até agora disputaram as 3 etapas que tivemos. Eu acho que o grande destaque, com certeza, é o inglês, o britânico, aliás, o Chris Meek. Na verdade, ele é irlandês, né, se não me engano. Mas a Citroën já está meio que avisado, meio que decidido, que daqui a pouco eles vão tirar o carro fora e vão começar a trabalhar no carro de 2017. 2017 a gente vai ter algumas mudanças aí de regulamento, e a Citroën quer focar na construção desse carro, no desenvolvimento, o que é muito legal, né? Dá uma perspectiva, de repente, uma montadora que já foi tão vencedora, né, na época do Loeb corria de Citroën, e que vai tirar esse tempo para focar no carro do ano passado, acho que abre uma perspectiva muito interessante para 2017, mas que dá uma afundada um pouco no 2016, porque era uma equipe que poderia fazer frente aí, e o Chris Meek, pelo talento, era um piloto que poderia bater de frente aí com o Sebastian Ogier. Tem esse fato, né? Não vai disputar o campeonato inteiro. E eu citaria também, né, para não passar em branco, o piloto aí da Irlanda também, o Craig Bree, que já teve vitórias e um bom currículo correndo no ERC, que é o rally europeu aí, e o Craig Bree tá estreando agora no WRC, ainda é muito novo e tal, novo no campeonato, né? Tem 26 anos, não há esse ano dele ainda, mas é legal, ele tá ali ganhando experiência e pode ser um nome a se destacar no futuro. Mas hoje, realmente, o grande nome da Citroën é o Chris Meek, que teve algumas pedras pelo caminho esse ano, né? Literalmente. Literalmente algumas pedras. Boa sacada, boa sacada. Ele participou, né, do primeiro e do segundo Rally do ano, em Monte Carlo e na Suécia, 2 abandonos por causa de pedras, mas, enfim, voltando com relação aos pilotos, eu tomo a liberdade de citar também o Stéphane Lafèvre. É um super jovem francês, é um cara que já foi campeão do WRC Júnior, e desde sempre foi apadrinhado e é até hoje pela Citroën. Então a gente vê uma estrela crescendo. Sem querer jogar pressão em cima dele, mas com certa maldade já jogando,
se a gente puxar na memória, o último cara que foi, assim, massivamente apadrinhado pela Citroën, que ganhou o WRC Júnior e tudo mais, foi um senhor chamado Sébastien Ogier, né? Então, tem umas coisas para se esperar dele aí. Mas é mais um dos pilotos que esbarra nessa questão de ser muito novo. Ele fez, acho que, se não me engano, 2 rallies no ano passado, já no final da temporada, e participou também de Monte Carlo nesse ano, mas ele é muito novo, pouquíssima experiência, mas eu acho que é um cara que tem futuro na frente. O Chris Mick é o homem para liderar tudo isso, né? Tanto é que ele ganhou um contrato novo, final do ano passado ele estava com algumas dificuldades, muita gente falando que talvez ele nem renovasse com a Citroën, e ele ganhou um novo contrato, 3 anos, para o WRC, um contrato muito sólido. Ele realmente é o cara para liderar isso, e o próprio Sebastian Loeb chegou publicamente e falou que sim, o Chris Mick é o cara para, entre aspas, colocar a Citroën nas costas e sair levando, e liderar. Eles, na verdade, eu acho que já estão trabalhando nesse carro de 2017. Esse carro que está sendo agora usado em 2016 já é uma base do que já se tinha, né? E eles já estão trabalhando massivamente em 2017. O próprio Chris Mick não participou do Rally do México porque estava envolvido com isso. Eu acompanho ele no Twitter, ele tem umas sacadas bem legais com relação a esses testes e tal. Então, ele está bem envolvido. Eu acho que, claro, como você falou, é triste para essa temporada, a Citroën está fora, porque você tira um forte concorrente, de briga por pódio principalmente, mas sem falar que o Chris Mick ano passado ganhou um rally também, é de se destacar isso. Mas a perspectiva para 2017 ela é muito boa. 2017 a gente deve ter um super de um campeonato, citando também rapidamente que a Toyota entra em 2017. Existe até um bochicho, né, Diogo, nessa entrada da Toyota aí, de um retorno do Loeb. Não sei se você viu esse bochicho. Vi sim. Eu vi um monte de bochicho, na realidade, com relação à Toyota, porque é um projeto muito grande, um projeto que já foi anunciado bem uns 2 anos atrás, do tipo, meio que Raj na F1, sabe? Do tipo, olha, a gente vai entrar, só daqui a 2 anos. Para realmente ter um negócio bem preparado, bem montado. Eu honestamente acho um pouco difícil que o Loeb vá voltar agora e na Toyota, numa companhia totalmente diferente do que ele fez a vida inteira dele, né? Vale destacar que agora ele está participando de alguns rallies ele está participando do World Rallycross, vai participar, né? Porque a temporada vai começar ainda, mas com a Peugeot, e participou do Dakar também com a Peugeot. Peugeot e Citroën são montadoras irmãs, do mesmo grupo, digamos assim. Então eu acho que ele não vai sair disso, não. Eu realmente não acredito nesse bochicho de que ele volta para o campeonato com a Toyota. Olha que eu já vi muito piloto de identificação como equipe mudar de lado. Schumacher, né, que era a Ferrari, a imagem da Ferrari me aparece de Mercedes. Né? E dependendo do que a Toyota colocar ali, porque o Loeb saiu meio que por falta de desafios, né? Tantos anos ganhando, ninguém se opunha a ele, ganhava até com facilidade, com rallies e rallies de antecedência. Foi tentar a vida em outros cantos, né? Primeiro ele foi correr na FIA GT1 lá, da FIA GT, e tinha uma equipe e tal, fez um campeonato até razoavelmente bem, corria com o Álvaro Parente. Aí montou a equipe no WTCC, dominaram, mas ele não brilhou tanto, né? Ele não brilhou, exatamente. Esse é o ponto. O Petito Lopes e o Ivan Miller meio que ofuscaram ali o Loeb. E aí, de repente, todo mundo começa a questionar e falar. Obviamente, ele escuta isso e a gente sabe que é verdade. Muita gente fala assim: nossa, esse Ogier vai ser o novo Loeb, o Ogier vai bater os recordes do Loeb. Começa uma comparação Ogier-Loeb. E talvez seja a hora dele querer mostrar, sei lá, vai coçar. É um lugar onde ele se dava bem, um lugar onde ele se sente em casa. Aí vem a Toyota e abre um caminhão de dinheiro e coloca na frente dele. Eu não sei, eu não teria essa sua certeza não, na fidelidade do homem, não. O bicho homem é um bicho estranho, Diogo. É um bicho complicado. Eu continuo bem sério com relação a isso. Eu acho que não volta porque se ele volta para liderar um projeto totalmente novo. A Toyota vem muito bem, é verdade. Mas vem com um projeto totalmente novo. Então, tanto é que por isso mesmo que eles estão. Os nomes que foram jogados na mídia agora são nomes de caras que já tiveram no WRC durante muitos anos. Então, se comprovar isso, realmente eles querem, digamos assim, pessoas super experientes para colocar isso para frente. É um pouco diferente do que a
a Hyundai fez, né? A Hyundai, até sabe que a Hyundai, assim que chegou, já contratou o Thierry Neuville. Mas quando a Hyundai contratou o Thierry Neuville, ele ainda não era o Thierry Neuville, digamos assim, né? Aquele cara que, se você der um carro para ele, você imagina que ele possa estar lá na frente brigando com um hoje da vida, por exemplo. Tô curioso para ver quem. Eu acho que vão querer fazer uma movimentação aí de um piloto experiente. Não vão trabalhar tanto tempo num carro assim, anunciar o retorno, estão trabalhando e entrar com 2 pilotos ou 3 pilotos inexperientes. Eu creio que há da gente ser surpreendido aí. Se não eles, quem sabe um retorno do Hirvonen, que não sei se seria o caso. Tem o Peter Solberg também, que está andando muito bem no Rallycross. Não sei, eu acho que um nome grande aí deve aparecer nesse line-up da Toyota. Mas vamos deixar um pouquinho 2007 para frente, né? No momento, 2017, né? 2017. No momento que estamos gravando, né, esse Cafeteria, final de março, Cafeteria tá com essa proposta de sair toda última semana do mês, daqui até o final do ano. Então nós já tivemos 3 rallies, né? Abriram em Mônaco, foram para a Suécia e depois para o México. Mônaco e Suécia, 2 vitórias fáceis hoje, né? Tranquilas, com o pé nas costas, sem muita preocupação, abrindo uma enormidade para os rivais e mostrando por que tem tantos títulos nas costas. Principalmente naquele esquema, digamos assim, que a gente vê. Porque as pessoas me perguntam muito no Twitter, coisas do tipo, é difícil saber o que o Ogier faz. Eu me arrisco a dizer que não é difícil saber o que ele faz, é difícil fazer igual, né? É mais ou menos o que aconteceu exatamente. com o Loeb. Hoje ele consegue ser ridicularmente rápido e ridicularmente constante. É algo que ninguém consegue fazer igual. Não conseguia lá atrás, não conseguem, e eu acho que para os próximos anos também não vão conseguir. Só se chegar a um ponto de ter algum outro carro, de uma outra montadora, que for muito superior ao Volkswagen. E aí o piloto dessa outra montadora, sei lá, uma Hyundai ou uma Toyota da vida, vai acabar superando ele. Mas o cara é muito rápido, o cara é muito constante. E aí você até vê o Mick, que participou tanto do Rally de Monte Carlo quanto do Rally da Suécia, vindo bem e até se mantendo bem ali, mas aí do nada o Mick enfia a cara numa pedra e aí abandona o Rally. Aí o Thierry Neuville sai capotando. O Lativala quebra qualquer coisa, porque eu nunca vi um ser humano tão azarado como o Jari-Matti Lativala. Então o pessoal até começa junto com ele, vem junto, vem brigando. Mas aí começa a cair. Tem rally que você olha e você fala, tá, quem pode disputar com o Loeb aqui? Fulano. Fulano abandonou por causa disso, fulano por causa disso, fulano por causa disso. Então, os caras, para seguirem, para brigarem com o Loeb, com o Ogier, eles têm que andar num ritmo alucinante. E é difícil para eles, e eu imagino para todo mundo, andar nesse ritmo alucinante e sendo constante. Talvez o grande segredo deles seja a constância. Acho que um ponto que o Ogier se destaca muito, né, é quando ele está em situações que outros pilotos perderiam mais tempos. Se bem que no México não foi esse o caso, a gente vai falar do México daqui a pouco, foi um caso específico e tal, mas aquelas situações de ter que largar em primeiro, que um piloto, qualquer outro piloto perderia muito tempo, e ele consegue perder menos tempo do que esses outros pilotos, ou quando faz uma escolha de pneu equivocada, ele também... É nessas situações que eu vejo ele se sobressair ainda mais, porque quando está com condições perfeitas, aí é fato que ele sobra. Mas aí, na hora que estão em condições adversas, ele sobra mais ainda, é a sensação que eu tenho para cima dos rivais. É ele que consegue, de repente, perder algum tempo na sexta-feira, por posição de largada, e vir no sábado e domingo numa recuperação fantástica, a constância. Realmente... O Loeb tinha que voltar pra gente ver esse duelo. Apesar que esse duelo já aconteceu, mas era uma outra época. O Ogier era estreante, era bem novo e tal. Foi uma situação bem diferente, né? Bem diferente. E mesmo sendo uma situação bem diferente, deu um fuzuê danado os dois juntos, né? Tanto é que o Ogier sai da Citroën, passa um ano meio sabático de Skoda e volta com a Volkswagen. Esses dois juntos ia ser interessante demais de ver. Com certeza. E falando sobre aí os resultados dos demais, né, a gente já vê o Latvala, por exemplo, decepcionando, né, de começo, né, abandona no México, em Mônaco, aliás, com um acidente, e na Suécia foi apenas o 26º colocado.
Então o Latvala já mostrando o que a gente falou dele agora há pouco. Um piloto muito rápido, agressivo, que realmente as câmeras on-board deles são um show à parte, mas que é muito inconstante. O Milksen é a mesma coisa, foi segundo em Mônaco, mas só quarto na Suécia, com o equipamento que ele tem em mão, né, um Volkswagen, ele tinha uma obrigação de estar em todos os pódios aí. Então, aí que eu acho que sobra um pouquinho mais pro G, né? Porque quem briga com ele meio que vai alternando também, né? Ele vem primeiro, e na corrida o segundo colocado é o Milksen, na outra corrida o segundo colocado é o Padon, mas na primeira corrida o Padon foi só o 25º, e aí na soma total o vice-líder do campeonato é o Mads Zuckerberg, que foi quarto e terceiro. Então, essa é a parte impressionante. porque além do Ogier sobrar lá na frente, quem briga contra o Ogier é muito inconstante. Então acaba aumentando a diferença no campeonato. Exatamente. Quando terminou a etapa do Rally, perdão, a terceira etapa do Mundial, que foi o Rally do México, eu peguei a tabela e eu verifiquei isso que você acabou de citar, que o Mads Zuckerberg, ele é o segundo colocado. Eu falei, cara, é impossível isso. O Mads Zuckerberg é o segundo colocado. Ele não ganhou o Rally, ele não chegou em segundo, nada. Assim, só coletando ponto mesmo. É a prova fatídica de que as pessoas que podem realmente estar brigando com o Loeb, perdão, com o Ogier, são rápidos, são bons, mas não tem a constância dele, não tem aquele que a mais de estar sempre ali. E é nesse tipo de coisa que você vê uma enormidade dessa, um Mads Zuckerberg na segunda colocação com Ford, um negócio que eu particularmente não esperava que fosse acontecer nunca. Já esbarrando no México, né, que você começou a falar, aí vem uma particularidade do Rally, né? Você até me corrige se eu passar alguma informação errada, mas o líder do campeonato, ele obrigatoriamente ele tem que ser o primeiro a largar, né, no primeiro dia de competição. Não entendi? Correto. E ser o primeiro, em alguns lugares e algumas circunstâncias, eu diria que é na maioria dos lugares e na maioria das circunstâncias. São poucas as exceções que ser o primeiro é bom. Porque você pega, por exemplo, no México, que era um circuito, era terra, com muito pedregulho, um terreno muito parecido com o terreno brasileiro aqui, né, de estradas rurais e tal, com vegetação do lado, que às vezes cai algum graveto e tal. Então quem entra primeiro na pista, ele pega uma pista completamente suja nesse sentido, né? Muito pedregulho ali solto e tal, gravetinho, alguma coisa. Aí esse cara passa, ele perde tempo porque tem essa sujeira, entre aspas, no trajeto, e ele ainda limpa, né, para quem vem atrás. Ou seja, o segundo colocado já pega uma pista um pouquinho melhor do que o primeiro. O terceiro já pega um pouquinho melhor do que o do segundo. E aí vai melhorando gradativamente. E foi a grande pedra, né, no calcanhar do Ogier no México, porque ele foi o primeiro a largar. A situação lá era realmente terrível. O Latvala, se não me engano, ele foi o sétimo ou oitavo a largar, então ele já pegou uma coisa. No segundo dia, que, né, começou acho que com o estágio 3 ou estágio 4, não recordo, porque sempre tem aqueles primeiros estágios, né, que são promocionais, tal. O primeiro estágio do segundo dia, o Latvala foi o oitavo a entrar. Já pegou o traçado, digamos assim, muito, muito bem limpo já. Além de limpo, tem toda a questão dos rastros, né? Que esses pilotos de alta competição, eles seguiam muito por isso também e tal. Obviamente tem um navegador ali. Então o Ogier realmente teve um rival aí contra ele no México, que foi a colocação de largada. E o Latvala consegue abrir uma enormidade, o que a gente falou no começo aqui, né? O Latvala, quando ele consegue não passar do limite, quando ele consegue se manter na competição, é um piloto rápido, é um piloto que dá trabalho, se aproveitou da posição de largada, abriu muito tempo pro Ogier, e isso se repetiu no sábado. No domingo, né, na especial, maior especial, se não me engano, de toda a temporada, né, que era mais toda a temporada. Guanajuato, 80 quilômetros. 80 quilômetros de especial, então realmente bem longa. E o Ogier conseguiu tirar aí uma enormidade de tempo, mas não tinha mais tempo para nada e o Latvala venceu. Mas mesmo mostrando, né, olha, o Ogier, mesmo sendo o primeiro, ele conseguiu terminar em segundo. Ou seja, é incrível o que ele faz. Sim, é absurdo. É engraçado, só observando rapidinho com relação a Guanajuato,
que foi esse penúltimo estágio, na realidade, do Rally do México, quando o estágio é tão grande, como você falou, 80 quilômetros, o maior de todo o calendário, ele é tão grande que quando os pilotos terminavam, a organização dava uma camisa para eles, escrito assim, em inglês, né? Eu sobrevivi a Guanajuato. Eu achei genial quando eu vi, caramba! E aí depois eu fui pesquisar sobre isso e é meio que uma iniciativa, era pelo menos meio que uma iniciativa do Mundial de tentar usar isso como um teste para ver se funcionava e aí colocar alguns estágios gigantes assim em outros rallies da temporada, mas parece que eles não mostraram tanto assim na ideia. Uma pena, porque eu absolutamente amei esse estágio, eu achei genial. O Lativala, ele usou da posição de pista de uma maneira absurda. É um negócio que, assim, ele chegou a... Ele vinha abrindo 20 segundos por estágio. Em cima do OG. É um negócio quase inacreditável. Você vai vendo os reports. Se você não está assistindo ao vivo, você vai vendo os reports, né, dos tempos e tal. Você vai vendo, você não vai acreditando. Ele foi abrindo muito, foi aproveitando muito bem. E a prova dessa inconstância que a gente está batendo em cima é que quando ele terminou o rally, ele venceu o Rally do México. Quando ele terminou, ele falou: olha, eu faço esse rally aqui há uns 8 anos e eu nunca fiz ele completo como eu fiz nesse final de semana, sem ter nenhum problema, sem quebrar uma suspensão, sem ter nenhum pneu estourado, sem nada. Quer dizer, o cara, quando ele conseguiu fazer um rally como o do México, totalmente limpo, e é um rally que, se você olhar o histórico dele no Rally do México é horrível, e essa foi inclusive a primeira vitória dele no Rally do México. Quando ele consegue fazer um rally desse tipo, totalmente limpo, ele sobe na frente, ele consegue vir. Claro, como você explicou bem, hoje teve toda essa dificuldade com relação às condições de posição, de saída. Mas eu tenho sérias dúvidas, se fosse em outro rally, não exatamente o México, se fosse em outro rally e o Lativala tivesse esse tipo de desempenho que ele mostrou no México, e correndo limpo, sem problema, sem aquele tipo de problema besta que ele sempre tem, ele ia estar brigando com o Ogier, cara. Eu bato muito em cima do Lativala, porque pra mim é o cara que pode bater no peito e falar assim: Ogier, vem cá que eu vou brigar com você. E tem um equipamento igual ao do Ogier, mas é extremamente inconstante. A gente vai ficar meio repetitivo em cima disso, mas é porque é revolta até, quase. Com certeza. Não, eu digo, né? Eu sou torcedor também. Eu gosto muito Somos dois, então. do Latvala. É um cara, é a sensação, né? Eu gosto de torcer pro piloto de sensação. Na V8 Supercars, eu gosto do Shane Van Gisbergen. Não que ele tá na Red Bull agora, desde o ano passado, dos outros anos, era quem eu torcia. Até que não lança o freio, né? Isso, do NASCAR, Kyle Busch, esse tipo de piloto que, sabe, raçudo, que pode até não ganhar e tal, mas que vai pra cima e tudo. Mas você falou uma coisa interessante aí, eu queria fazer essa pergunta para você, porque o WRC é completamente diferente de tudo, e talvez seja até esse o motivo de Fábio Campos e Thiago Santa Rosa não acompanharem. Como é que você acompanha o WRC? Porque a gente sabe que o WRC, você não liga um canal que passa, a gente tem alguns resumos de especiais, algumas especiais são transmitidas, mas na verdade, na maioria das vezes são highlights. Qual que é um final de semana que tem no WRC? Qual que é a sua estrutura, o protocolo que você segue aí para acompanhar, falar assim, eu acompanhei o WRC? Para o pessoal mais tradicionalista, digamos assim, me corrija se eu estiver errado, mas se não me engano, uma semana depois do Rally, acho que o Fox Sports 2 passa uns highlights dos dias. O ano passado sim, esse ano a gente tem que ver. Não sei se estão passando esse ano. Porque como eu não recorro a esse eu também não. Esse artifício, eu não sei se eles continuam passando. Enfim, eu ouvi muito pessoal falando isso. O rally ele já começa lá de trás, por assim dizer, né? Porque você tem uma variação muito grande com relação a pilotos que entram ou não entram. O Martin Prokop, que você citou, por exemplo, ele só começou a temporada dele no Rally do México, porque foi um cara que participou lá do Dakar. Então ele perdeu Monte Carlo, perdeu Suécia. Então você tem uma alternação assim entre pilotos, entre equipes. Então já na quinta-feira eu já começo a estudar quem vem, quem não vem. O Rally tem toda essa questão diferente com relação a campo, né, a espaço onde eles vão estar disputando, que é o famoso itinerário, né, que diz lá todas as especiais, os locais onde eles estarão, qual a mudança que você vai ter, se é igual ao do ano passado, se tem algum estágio novo, alguma rota nova. Então, como eu já acompanho há muitos anos, já na quinta-feira para assim, eu já venho
tentando entender tudo isso. Durante o rally em si, eu tento acompanhar por streaming na internet, porque é a única opção. Alguns estágios são transmitidos ao vivo. Eu estou sempre ligado em alguns perfis oficiais, né, do WRC e de outros sites parecidos com relação ao WRC, para ter essa autorização do tipo estágio tal, fulano foi tanto mais rápido que fulano, esse tipo de detalhe. E eu sempre vejo também o highlight final, que é um resumão, bem resumão mesmo, assim, eles resumem tudo em tipo 3 programas de 25 minutos. Mas eu gosto de ver para repassar tudo, digamos assim. Mas isso aí é o que eu vejo bem depois. Cara, legal, que a nossa estratégia, nosso perfil é completamente diferente, né? Eu gosto muito de ler os relatos do site, especial por especial, né? Eles estão um pouco folgados, né, de uns 2 anos pra cá, porque antigamente eles eram rígidos nisso. Cada especial tinha ali um post. Hoje eles já estão agrupando. Algumas especiais ali eu acho que não acontece muita coisa, eles agrupam 2 num post só e acabam falando. Então eu venho ali, pego o lifetime não, né? Mas a tabela de resumo de resultados, porque não é ao vivo que eu vejo. Então eu pego a tabela de resultados ali, olho tal, especial 1, aconteceu isso, eu leio o relato, esse bateu, esse venceu, esse escapou, relato 2, relato 3, relato. Eu pego especial por especial, leio de cabo a rabo, faço as minhas anotações. E ao fim de tudo isso, eu pego esse highlights que você falou, de 20 e poucos minutos, assisto para visualizar tudo aquilo que eu li, tudo aquilo que eu assimilei na minha leitura ali no post do site. O piloto errou e tal. Aí eu vejo, né? Nossa, olha como foi esse acidente e tal, como foi essa rodada e tal. Aí, com posse disso tudo, eu tenho que escrever o post, né, por velocidade. Eu faço a cobertura lá, aí eu me sinto à vontade, vou e escrevo o post. Então é mais ou menos assim que eu me guio com o WRC. Eu fico muito preso nos posts primeiro. Eu gosto de ler, acompanhar e declarar. Nos posts sempre tem as declarações dos pilotos e tudo. E é o meu jeito. Então fica aí aberto, né? Tem 2 jeitos aí para você que está nos ouvindo aqui no Cafeteria. Onde conseguir assistir, né? Vocês estão falando de highlight, de streams. Tem aqueles sites que a gente gosta de falar, né? Tem o Burn Wheels e tem o Race for Everyone, que são sites que você não necessariamente precisa fazer o download do torrent. Você já entra nesses sites e tem os embed ali, você só dá um play e acompanha. E tem torrents também, né? Torrents, se você quer, sugiro que você entre no nosso grupo do WhatsApp, são endereços que são meio privativos, é muito bom ficar divulgando, mas se você entrar em contato com a gente vai colaborar, que a gente quer que a comunidade que acompanha o Rally, o WRC, aumente cada vez mais. Diogo, falando um pouquinho do campeonato, esse Ogier, ele é fantástico, né? Ele abocanhou os 3 pontos extras das 3 etapas até agora: Mônaco, Suécia e México. Só dando essa informação para os nossos ouvintes, né? O rally é feito de um número X de especial, né? Especiais. Um rally tem 20, um tem 21, outro tem 18. Tarará. Cada rally tem o seu número de especiais que variam de um para o outro. Mas uma coisa é certa: a última especial, a que fecha o rally, ela vale pontos extras. O primeiro colocado ele marca 3 pontos, o segundo marca 2 e o terceiro marca 1. E tanto em Mônaco quanto na Suécia quanto no México, o senhor Sebastian Ogier foi vencer a última especial e abocanhou 3 pontos extras. Só nessa brincadeira, 9 pontinhos para a caderneta de poupança. Isso se você considerar que, por exemplo, o Latival da vida, ele só conseguiu marcar os primeiros pontos dele no México, né? Ele já... Ou o segundo lugar. Mesmo se não tivesse marcado nada, já ia pra frente. Ele conseguiu um strike perfeito quando ele conseguiu a vitória no Monte Carlo, conseguiu a vitória na Suécia e conseguiu a vitória no Power Stage, né, que essa última especial que é desses pontos, chamado Power Stage. Ele conseguiu a vitória nos 2 Power Stages e a vitória nos 2 rallies. Então ele saiu assim, perfeito. Ele saiu da segunda etapa com assim, quanto pontos você pode conquistar se você for perfeito? Se eu não me engano era 57, pronto. Quanto de pontos tem hoje? 57. Ele foi perfeito nesse ponto. Exatamente. Então fica difícil bater o homem mesmo, além de ganhar nas etapas, nos rallies, abocanha aí todos os pontos extras. Eu acho que eu tô prevendo que esse campeonato vai acabar muito cedo esse ano. Três rally antes, né? Se não for mais, porque a tendência tá realmente disso. Por falar em rallies antes e tal, falando um pouquinho do calendário,
Tivemos 2 mudanças só, né? O Rally da Austrália, ele mudou, né? Ele vai de setembro. Ele era tradicionalmente disputado em setembro. Esse ano ele vai fechar a temporada, ele vai ser em novembro, vai ser no dia 18 de novembro, o último do ano. E teve a adição de um evento novo, né? O Rally da China, que a gente não tinha até o ano passado, eram 13 rallies, esse ano serão 14. Então eles vão correr também na China, depois de muito tempo que eles não correm lá, já tinham corrido no passado na China. Em abril a gente vai ter apenas um rally, então no próximo Cafeteria, né, se a gente está aqui hoje com 3 rallies discutindo e dando um overview, falando do campeonato, em abril a gente vai ter só o rally da Argentina. Então a gente vai voltar no Cafeteria seguinte falando, mas é um rally apenas, então a gente vai repercutir muito, talvez a gente vai até focar um pouco mais no que vai acontecer na Argentina e também passar alguns pontos do campeonato. Se você que está nos ouvindo ficou com alguma questão, alguma dúvida, você não acompanha o WRC, mas achou interessante o que a gente falou aqui, ficou curioso, quer conhecer, escreva pra gente e tal. Diogo, ficou faltando a gente falar alguma coisa? O Cafeteria tem essa característica de ser um pouco mais overview, né? Ser mais uma revista que passa por cima aí dos campeonatos. A gente não vai ter tanto em detalhe de rally por rally, mas você acha que tem alguma coisa que você queira pontuar, que você notou ali? O tempo tá liberado. Ok. Eu queria só deixar no final, a gente falou muito em OG, porque tem que ser falado, e a gente também falou muito em Loeb. Saiu pouco tempo atrás, no Rally do México, especificamente. No Rally do México, o Sebastian Ogier, ele conseguiu, né, a marca de 100 rallies. Ele fez o 100º rally dele na classe principal do WRC. Porque tem WRC, WRC2, WRC Júnior, tem um bocado por lá. Mas no WRC, na classe principal, ele conseguiu o 100º rally dele no Rally do México. E aí, um cara que eu acho genial, é David Evans, o nome dele, ele é colunista da Autosport com relação a rally. Ele fez assim, mas e por que a gente não para e vê quais foram os resultados do Loeb nos 100 primeiros rallies dele? E eu tô com esse número aqui. O Sebastian Loeb, nos 100 primeiros rallies, ele conseguiu 37 vitórias. O Sebastian Ogier, nos 100 primeiros rallies, ele conseguiu 35. São só duas vitórias de diferença. Só que a gente tem que adicionar um detalhe, que em 2012, a gente até passou nisso rápido durante o programa, em 2012 o Ogier ele fez um ano, entre aspas, sabático com a Skoda. E foi o ano que ele estava preparando para em 2013 entrar com a Volkswagen. Então é como se ele, entre aspas, perdesse 13 rallies. Então, quer dizer, o Loeb em 100 rallies ganhou 37, o Ogier em 100 rallies ganhou 35, considerando que em 2012, que é equivalente mais ou menos a 13 rallies, ele passou praticamente o ano inteiro correndo com um carro abaixo da média, para assim, um carro que não dava a ele chance de vitória. Então, essa é a explicação clara do porquê a gente falou tanto de Loeb no passado e do porquê que hoje a gente fala tanto em Ogier, porque o cara, ele talvez até consiga escrever uma história tão bonita ou até mais bonita do que o Loeb fez. Eu acho fantástico isso. Eu acho assim, eu admiro muito o Loeb, com certeza. É um piloto que sabe, marcou a época. Assim como eu admiro o Schumacher, assim como eu admiro o Valentino Rossi, esses gênios do automobilismo, mas eu sempre torço para quem chega depois que vai além, porque tem umas pessoas que parece que tem um contrato de fidelidade com seu ídolo, né? Eu sou fã do Jimmy Johnson. Não, o Jimmy Johnson tem outros pilotos que já venceram mais que ele. Vamos pôr o Rossi, vai. Eu sou fã do Rossi. Então é inadmissível daqui pra frente que apareça outro piloto e bata os recordes, porque eu quero morrer e ver que o Rossi ainda é o detentor de todos os recordes. Ou a mesma coisa com o Schumacher, ou a mesma coisa com... Eu quero ver a história sendo refeita na minha frente. Eu quero que Lewis Hamilton ou Sebastian Vettel vai lá e bata o título de títulos do Schumacher. Eu quero que você só não pode falar que que quer ver o Mark Marques batendo quantidade de títulos do Valentino Rossi, porque se falar isso aí tem briga, vai ter tiroteio, vai ter um negócio todo aí. Não, mas eu quero sim que o Marques vá lá e busque isso, com certeza. E que outros pilotos apareçam depois. Eu quero ver a história ser feita. Eu não quero, sabe? Eu vi a história ser feita. Eu vi o Schumacher bater o Fangio e se tornar 7 vezes campeão. Mas ver a história sendo feita 2 vezes,
ou 3 ou 4, vê o Fangio como o maior campeão de todos os tempos, aí vê um alemão, o Schumacher bateu, e aí vê um inglês, Hamilton bateu, e sabe, imaginar de ver, presenciar isso é o que, sabe, me seduz muito no esporte. Então não tenho nenhuma contrato de fidelidade com o Loeb para não torcer pro Ogier ir melhor do que ele, bater os recordes dele. E eu adoraria que o Loeb realmente voltasse, que a Toyota abrisse e que viesse com um carro bom, né? Eu não quero que o Loeb volte sem ter condições. Eu quero ver esses dois brigando milésimo por milésimo de segundos aí, estágio por estágio, e chegando no final do ano numa disputa fantástica pelo título. Essa pode ser uma dúvida, né? Será que o Loeb, com a idade que tem e com tudo que já conseguiu, será que ele aceita voltar para possivelmente ainda desenvolver um carro da Toyota? Porque, ok, a Toyota já fez um enorme sucesso no WRC, é verdade, mas lá atrás, né? Agora eles voltam com tudo novo, projeto totalmente novo. O carro já vem sendo testado há um bom tempo, mas ainda assim é algo novo. Em pista, em competição, não. Então, além de voltar, colocar tudo em risco, por assim dizer, abrir tudo isso novamente, ele ainda vai ter que trabalhar para desenvolver a equipe e desenvolver carro. Não sei se ele vai estar disposto. Torço para que sim, mas tenho dúvidas. Respostas que teremos aí com 2017, provavelmente. Se não for em 2017, eu creio que não será mais esse retorno do Loeb. Então é isso, Diogo. Eu acho que está de bom tamanho. Queria agradecer novamente a tua ajuda. E já te convocar, né, para o Cafeteria do mês que vem, talvez até expandir, né, não precisa ser só o WRC, sei que você acompanha muitas categorias, algumas eu vou acabar ficando sozinho aqui também, e fazer sozinho um quadro é muito ruim, então vou te convocar com certeza para continuar quebrando o galho, e para participar também com Café com Velocidade na segunda-feira com a gente, não sei como é a tua agenda, mas qualquer dia a gente combina uma participação sua também nos programas da segunda. Totalmente aberto a participar. Muitíssimo obrigado mais uma vez pelo convite e precisando é só chamar. Você ouviu Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. De volta na próxima semana com tudo sobre o esporte a motor.